com mais uma dica dentro da nossa botânica. E agora nós vamos falar sobre histologia. Perdeu alguma coisa? Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Todo vídeo novo você vai ser informado. Beleza? Nós falamos sobre relações evolutivas nas plantas e as características de cada grupo vegetal. Se você perdeu, fica triste não. Eu vou deixar nas descrições os vídeos anteriores. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa histologia. Vamos lá, histologia. Solta a vinheta. Olha aí, galera. Olha eu aqui de novo com mais um conteúdozinho aqui exclusivo no nosso canal Efeito Biológico. Não perde nada, hein? Vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da botânica, nós vamos falar um pouquinho agora sobre histologia vegetal. Histologia vegetal faz referência ao estudo dos tecidos vegetais. Então, assim como nos animais, os vegetais são distribuídos dentro de uma rede tecidual. Vamos traçar aqui um paralelo para que a gente possa entender essa condição do desenvolvimento histológico nas plantas. Por exemplo, nós animais, nós somos formados a partir de duas células germinativas, espermatozoide e óvulo. Quando eles se fundem, entra o desenvolvimento embrionário, aquelas etapas que vocês conhecem que seriam segmentação, gastrulação e organogênese. Nos vegetais acontece da mesma forma, não com essa denominação, tá certo? Embriológica. Entretanto, os vegetais, eles desencadeiam estruturas de divisões multiplicativas de suas células, dentro do seu embrião até o desenvolvimento final e se tornar uma planta exuberante. Beleza, então tudo inicia-se no processo de germinação das sementes. A semente, ao germinar, ela quebra seu estado de dormência, que exige algumas características dentro de condições climáticas e íntegra da própria semente. E lá começa a desenvolver o próprio embrião da semente. E esse desenvolvimento ocorre através de sucessivas multiplicações, divisões celulares das células embrionárias do vegetal. Então, lá dos vegetais, nós vamos ter essa intensa caracterização multiplicativa de células vegetais. E aí elas vão se diferenciar e formar tecidos. Então nós vamos ter lá os nossos tecidos vegetais dividido em tecido meristemático e tecido permanente. Essa forma tecidual, meristemática e permanente, elas são gradativas, elas vão ocorrendo de formas sucessivas. Ok, vamos então falar um pouquinho sobre as condições do desenvolvimento do tecido meristemático. O tecido meristemático é um tecido embrionário. É um tecido que apresenta células totipotentes. São células com intensa atividade multiplicativa e pode se transformar, se diferenciar em qualquer tipo de célula da planta. Então, se faz referência a um tecido embrionário totipotente, tá certo? Assim como as células tronco. Tecido meristemático, célula tronco. Ela consegue se diferenciar e formar qualquer célula do corpo da planta. Então, seriam essas células totipotentes. Então, as células meristemáticas são células embrionárias que apresentam uma intensa divisão celular, promove o crescimento do vegetal, obviamente, sucessivamente, ela não cessa e continua, obviamente, desde o início do processo de germinação até o último dia de vida dessa planta, na formação dos seus órgãos vegetais, né? As folhas e etc, todos são formados através do tecido embrionário. São células pequenas que apresentam uma parede celular fina, certo? Um núcleo central volumoso e tem dentro da sua divisão dois tipos de divisões básicas, tipos básicos de diferenciação. São os meristemas primários e o meristema secundário. Então observem lá, os tecidos embrionários apresentam células totipotentes. Beleza, Rochinha? Tu acabou de falar isso pra gente. Perfeito. São classificados quanto à sua origem e à sua função. É exatamente no aspecto de distribuição ao longo do corpo da planta. Estão relacionados com o crescimento e o desenvolvimento da planta. Ok, beleza pura. Então vamos lá, vamos destacar então, dentro dos tecidos
da classificação dos tecidos meristemáticos dessa planta. Nós temos lá meristemas primários e meristemas secundários. Os meristemas primários são meristemas que estão distribuídos em protoderme, ou chamado também de dermatogênio, meristema fundamental ou periblema, procâmbio ou pleroma e o caliptrogênio. Já o meristema secundário ele é dividido em câmbio interfascicular e dentro da sua também divisão nós temos o felogênio, que origina, obviamente a feloderma que origina o felogênio e a feloderma, tá certo? Mas nós vamos falar inicialmente sobre os meristemas primários. Dentro dos meristemas primários, ele é responsável pelo crescimento longitudinal da planta. Lógico que é o crescimento longitudinal em altura. Por isso que eles vão estar localizados aonde os tecidos meristemáticos, no ápice, estão localizados na ponta do caule e na ponta da raiz, em intensa atividade multiplicativa dentro da sua divisão celular. É óbvio, tá certo, que fatores vão ser responsáveis por essa intensa multiplicação, como eles os próprios hormônios vegetais, ok? Beleza, então nós temos crescimento longitudinal, localizado no ápice do caule e da raiz. Tipos, primeiro deles nós temos protoderme e dermatogênio. É o tecido cuja vai ser responsável pela diferenciação de todas as estruturas presentes na epiderme da planta. Então, de todas aquelas estruturas que estão lá, como estômatos, pelos, acúleos, estão na epiderme da planta, eles vêm de origem, tá ok? Da protoderme e o dermatogênio. Segundo tecido, nós temos tecido fundamental, também chamado de periblema. Ele é responsável pela formação do cilindro da protoderme, responsável pela formação do córtex, no caso dos parênquimas, que são tecidos, tá certo, de armazenamento na sua grande maioria. E tecido de sustentação. Beleza. Próximo tecido procâmbio, responsável pela formação dos tecidos vasculares. Lembrando que aí nós estamos falando em meristema primário, então o procâmbio é responsável pela formação do tecido vascular primário, ok? Que seria o xilema e o floema. Xilema e floema primário. Show! E por último, assim, formam também os parênquimas e o tecido de sustentação. Então, em conjunto aí com o tecido fundamental periblema, nós temos os parênquimas e o tecido de sustentação também sendo formado aí pelo procâmbio. E por fim nós temos o caliptrogênio. O caliptrogênio ele é ativo numa região da raiz chamada de coifa eucaliptra. A coifa eucaliptra ela fica sempre localizada na ponta da raiz, desempenhando um papel de proteção da zona meristemática da raiz. Por exemplo, alguns peixezinhos lá, aquelas plantas aquáticas, querem se alimentar da parte mais suculenta da própria raiz. Essa região geralmente são os meristemas. Então a coifa eucaliptra ou capuz que recobre essa zona meristemática. Então, como elas são atacadas gradativamente por esses peixes, ela precisa repor essas células. Então, a coifa ou caliptrogênio desempenha esse papel de reposição, de intensificar o processo de repor essas células que foram lesionadas da coifa ou caliptra. Ok? Passamos então para o tecido meristemático secundário. Tecido meristemático secundário, ele é responsável pelo crescimento em espessura. Rocha, pelo amor de Deus, o que é espessura? A largura da planta, tá certo? Lembre-se que o meristema primário e secundário eles estão atuando de forma gradativa, sequencial, tá ok? Então, longitudinal, altura, o primário, e espessura, o secundário. Quais são os tipos? Qual é a classificação do tecido meristemático secundário? Nós temos dois, praticamente, Quer dizer, nós temos o câmbio vascular e lá na periderme eu tenho o suber e o feloderma, ok? Desculpe. Então, vamos lá para as caracterizações de cada um deles. O câmbio vascular, ele vai ser responsável pelo processo de formação dos vasos condutores também. Lembre-se, se eu estou falando em meristema secundário, eu falo sobre formação de tecidos
né, no caso aqui do tecido vascular secundário, porque lá no meristema primário eu tenho também o procâmbio, que ele realiza o processo de formação de quem? Dos vasos condutores, porém vascultor primário. Então, tecido meristemático secundário, câmbio vascular, formação de xilema e floema secundário. Na periderme nós temos o seguinte: a formação do suber externamente e da feloderma internamente. Vamos fazer aqui uma certa comparação. Por exemplo, a minha pele. Eu tenho essa parte externa e tenho a mesma pele, a sua parte interna. Então, logo, o suber é essa parte externa que você tem contato com ele, enquanto que a feloderma é a parte interna. O suber é formado por células mortas, desempenha o papel de proteção no revestimento da planta, tá certo? Enquanto que a feloderme ela é formada da parte interna, então são formadas por células vivas em intensa atividade multiplicativa metabólica, tá ok? Repondo aquelas células que vão sendo lesionadas, beleza? Então aqui nós temos o nosso tecido meristemático, tecido de formação, tecidos que apresentam células totipotentes, né, da planta, ok? Beleza? Até mais! Grande abraço e voltamos com mais dicas, né, da nossa biologia, da nossa botânica. Não esquece de acionar o sininho, as notificações, se inscrever no canal e deixa aquele seu like, beleza? Grande abraço, professor Rocha Júnior. Fui!